Vamos continuar com as apresentações. Agora, após a apresentação de Pedro, nós iremos chamar o ilustre senhor Collinsworth, cria de Conrad, da pura linhagem Ventro de Tínia. Por favor, se aproxime. Eu fico extremamente agradecido que o Arauto tenha colocado de forma eloquente a minha linhagem, e eu gostaria que tal observação seja pontuada da forma que ela merece. Até porque é um imenso prazer estar junto do meu sangue, mais uma vez. Eu peço humildemente que Dom Guido, o príncipe da cidade maravilhosa, dessa maravilhosa cidade que se coloca como um ponto que brilha diante das outras cidades em relação à liberdade, eu gostaria de pedir humildemente que a sua hospitalidade se estenda à minha permanência aqui, grande príncipe. Boa noite. Para mim, é uma honra. E quando eu falo de honra, é duplamente. Primeiro, por ser Ventro. Collinsworth é um nome que representa algo plural dentro do clã Ventro. Para mim, é uma honra por ser Ventro. E mais honra ainda é por ter escolhido a cidade no qual eu sou o cônsul para a sua nova moradia. Eu permito com todas as honras e que isso seja comunicado a toda a Camarilla carioca, porque nós não temos apenas um novo ancião na cidade, nós temos um reforço da Camarilla mundialmente falado. Estivemos em Chicago, não pude ir para Praga e infelizmente ocorreu tudo o que ocorreu, mas o senhor estava lá, em Praga também. Eu tive que voltar para o Rio de Janeiro, pois a situação do Rio de Janeiro não é diferente das demais cidades, meu senhor Collinsworth. Então eu abraço o seu pedido com muita vênia e permito com muita honra que o senhor se coloque no Rio de Janeiro como um membro estabelecido. E ainda estendo todas essas honras para que o senhor desfrute de todos os domínios do clã Ventro e sinta-se acolhido por mim, por minhas crias e pela conselheira Isabelle. Dom Guido, eu não esperava menos da sua hospitalidade, nem de vossa cidade, e nem de seus primogênitos e fiéis apoiadores. Mas é preciso colocar de forma parênteses aqui como você vem realizando um excelente trabalho nessa cidade. Parabéns! É uma excelente demonstração de como podemos resgatar dos escombros a nossa antiga Camarilla. Essa organização que por muito tempo foi o alicerce da nossa existência e ponto crucial em nossa organização. Eu fico feliz, fico muito feliz de estar participando disso tudo ao seu lado. Eu gostaria, se o príncipe me permitir,
me posicionar mais próximo de Vossa Graça, eu gostaria de estar ao seu lado e participar dessa reunião, que para mim já faz parte de minhas lembranças mais doces na pós-vida. Ser bem recebido em seu principado, para mim, tem um tom especial. Porque eu vejo que o poder do sangue, ele fala mais alto do que tudo. O sangue, ele permanece. Não importa quantas gerações passem, pode ser que ele afine, pode ser que ele se dilua, mas o sangue sempre vai ser o sangue. Eu vi alguns irmãos morrerem, sucumbirem, alguns, as cinzas retornaram. E cinzas são espalhadas ao vento, Dom Guido. Mas o sangue, esse é eterno. O nosso sangue, o sangue dos grandes expoentes luminosos da nossa bem-vinda linhagem, é eterno. O sangue de Mitras, o sangue de Tinha, o sangue de Ventro, esse sangue é eterno. Assim como o sangue dos nossos irmãos também. O sangue das outras linhagens, das outras casas, isso é eterno. As cinzas são espalhadas com o vento. E no final, não importa, Ventro ou qualquer outro irmão de outra linhagem, não importa. Se chegarmos em nossa morte final, em nosso derradeiro final, todos viraremos cinza. Apenas lembranças. Algumas boas, como essa de hoje, e outras não tão boas. Eu espero de verdade que a minha aceitação em vosso domínio seja para acrescentar muito mais do que apenas uma presença de mais um ancião que talvez não acrescente tanto para o seu principado, porque a visão para o futuro e dos tempos novos que vivemos é o maior presente que eu posso oferecer aqui, Dom Guido. Então eu faço questão de estar ao seu lado hoje. Eu quero acompanhar de perto, junto do meu sangue, todas as deliberações, tudo. Me dê esse gosto, me dê esse favor, Dom Guido. É o que eu peço humildemente. Deixe-me estar ao seu lado, em seu trono, para ter certeza de que a hegemonia do sangue é mais importante do que tudo, para que eu me sinta útil diante de tudo o que foi travado até aqui. Me permita. O senhor sempre terá uma cadeira cativa ao meu lado, meu senhor. Não vai ser diferente. Por favor. Aí, Dan, eu peço para os serviçais ou o Gu puxar uma cadeira para Collinsworth sentar ao meu lado. Ok. Nesse momento, a Lady Isabelle, a zeladora do Elísio, né, cortesã, faz um sinal e vem alguns carniçais Gus trazendo alguma cadeira de outro lugar, uma cadeira bastante bonita, bem feita, e a própria Ana Amélia, a cortesã assistente, coloca a cadeira do lado do príncipe. Não foi descrito antes, Collinsworth, ele está vestido de ternos e vários, e uma roupa completa totalmente de branca, de linho, muito bem feita e feita perfeitamente para o corpo dele.
E a cena continua. Aí só descrevendo uma cena aqui, assim que ele chega até a cadeira, eu me levanto, mostro a cadeira para ele se sentar e quando ele se senta, eu pego a mão dele e dou um beijo de respeito. Collinsworth coloca a mão na cabeça de Dom Guido e gentilmente aponta o trono, né? A cadeira para que ele possa se sentar. E ele se senta na sequência. Eu me sento e Delfim, então que fique marcado em nossos registros que o ancião Collinsworth da Casa Ventro, da linhagem pura de Tínia, agora é um membro estabelecido da Camarilla Carioca. Não só anotado, senhor, como muito disse, como eu gostaria de fazer também um anúncio que todos nós do Elysium queremos agradecer a presença do ilustre e não só isso, como eu gostaria de declarar ele como um aclamado da nossa cidade. Seja muito bem-vindo, senhor. A Camarilla Carioca só tem a se fortalecer com a sua presença. Delfim, eu sou muito grato pelas suas carinhosas palavras e também me admira a presteza com a qual citou a minha linhagem, algo que eu estimo por demais. De antemão, eu gostaria de fazer um pedido a Dom Guido. Eu gostaria de me inteirar de uma forma mais íntima sobre vossa linhagem. Suas crias estão presentes nesse Elysium? Quem são suas crias, meu caríssimo príncipe? Então, meu senhor, uma das minhas crias tem um cargo importante em nossa Camarilla, um cargo que foi criado por mim, que é o capo, né? Dom Vito, que é a minha cria, ele participa diretamente da minha segurança. Quanto à minha segunda cria, Dona Júlia, esta é minha estimada esposa. E eu a coloco para cuidar de outros negócios da família. E hoje ela não se encontra, mas com certeza está atarefada cuidando de outras coisas que eu não posso estar à frente nesse momento por estar aqui. Mas, com certeza, mais tarde, ela irá lhe receber em nossos domínios e o senhor a conhecerá pessoalmente. Outgame, só lembrando que estão todos os outros Kindreds no Elysium. Ok. Dom Vito faz a segurança geral do príncipe e depois, talvez numa reunião do clã Ventro, que eu acho apropriada, se apresentará ao senhor com toda a presteza, com certeza. Guido, você me informou, meu caro, que Dona Júlia é sua esposa. Então, pelo que eu vejo aqui, nós temos um negócio em família, é isso? Eu venho de Chicago, senhor. E antes de me tornar honrosamente da Casa Ventro, eu participava da Cosa Nostra. Sim, e eu trouxe algumas das minhas aprendizados de vida mortal para o meu jeito de lidar com a Camarilla e de lidar com o meu jeito de ser depois da vida mortal. Então, a minha cria sim é minha esposa, mas ainda não é um casamento consagrado. Seria uma honra se o senhor pudesse realizar esse casamento. Caríssimo, veja bem,
quanto à sua história, eu a conheço razoavelmente bem. O que me despertou uma certa curiosidade era de conhecê-los pessoalmente. Afinal de contas, precisamos cuidar dos nossos filhos, dos nossos netos, de nossas outras gerações, não é verdade? É assim que o sangue se perpetua como poderoso. Eu aguardo pacientemente a oportunidade de nos conhecermos. Perfeito. Vai ser hoje mesmo. Eu prometo. Providencie. Delfim. Eu só gostaria antes, senhor, desculpe me interrompê-lo, de deixar também uma informação do ilustre Colin. Não devemos esquecer que Dona Júlia também é uma árpia. Um cargo importante na cidade. Olha que peculiar! Que peculiar! Eu percebo que a nossa nobre linhagem tem responsabilidades para com o principado equivalentes ao nosso grau de importância. Maravilhoso, Dom Guido, maravilhoso. Eu fiz questão de envolvê-los em nossa sociedade até o último fio de cabelo. Ótimo, ótimo. Bom, que seja. Que seja. Aguardo pacientemente a disponibilidade para esse encontro, viu? Eu estou à disposição. Ok, obrigado, senhor. E também temos, não devemos esquecer também que Dom Vitor se tornou um ancião recente. Isso também deve ser lembrado ao senhor Carlos Senhor. Como? Perdão, talvez os meus ouvidos tenham falhado diante de tamanha emoção de estar presente no Principado de Dom Guido. Mas, perdão, senhor Delfim, havia falado... Quem é ancião? Vitor, minha cria. O Dom Vitor, cria de nosso ilustre príncipe. Ele é o quê? Ele é ancião? Recente, declarado ancião recente. Assim. Recente ancião. Sim. Um novo ancião. Entendi. Um novo ancião. Entendi. Perdão. Desculpe, talvez... de repente, as minhas palavras não tão graciosas, mas às vezes eu me comunico com todo tipo de pessoa. Não, mas de forma nenhuma, senhor Delfim. Eu preciso dizer que em poucos lugares eu fui tão bem recebido como eu fui recebido aqui. Me surpreendeu que Vossa Senhoria tenha citado com tanta maestria a minha linhagem. Eu peço até perdão, porque normalmente isso é algo que eu não faria em qualquer principado, mas aqui se transformou em algo com digna obrigação de ser feito, já que o meu sangue rege a cidade. Então, o mínimo que se era de se considerar era que se conhecesse a minha linhagem, que é a linhagem, obviamente, de vosso príncipe. Mas eu fico inteiramente grato pela presteza com a qual o senhor tem as informações na ponta da língua, como se diz na forma de falar mais popular. Mas eu vou deixar as amenidades para uma outra hora, quando pessoalmente poderemos conversar. Eu acredito que Dom Guido deve ter outras formalidades para seguir nesse Elysium, e eu não gostaria de forma nenhuma de ter que atrapalhar o evento. Eu gostaria de me colocar aqui ao lado do príncipe e observar atentamente como será o desenrolar dos eventos, mas tenha meu apreço, meu caro Delfim,
Muito obrigado pelas observações e pelo conhecimento pontual. É um prazer, senhor. O que eu puder ajudar, estarei aqui. Ah, vai poder. Vai poder. Eu conto com a ajuda de todos e a sua sempre vai ser bem-vinda. Afinal de contas, você é o Senescal. Se nós estamos falando de um modelo mais antigo, talvez, de um molde mais antigo e tradicional da nossa Camarilla, daquela Camarilla que foi forte, que foi o pilar de nossa organização. Se nós estamos falando dessa Camarilla, você é o Senescal. Não é mesmo, Dom Guido? Ergueste uma verdadeira Camarilla no tom mais tradicional do que ela poderia ser. Nenhuma Camarilla seria tão tradicional como a Camarilla de Dom Guido. Não é verdade, Dom Guido? Eu fui ensinado dessa forma, eu aprendi dessa forma e é dessa forma que será aqui no Rio de Janeiro. Maravilhoso. Maravilhoso. Mas eu não quero interromper mais. Eu acredito que se eu me estender um pouco mais, vou atrapalhar o seu evento. Meu nobre príncipe, prossiga. Acredito que essa noite é cheia e tem muitas apresentações e deliberações a serem tomadas. A pauta é grande e a noite pode não ser tanto. Delfim, vamos seguir então? O que temos agora? Bom, senhor, nós agora passaremos para os pedidos de abraço. Então, daremos agora começar com os pedidos. Nós receberemos a Ancila Catrina, da Casa Toreador. E ela se aproxime, por favor. Boa noite, meu príncipe. Fico agradecido de ter decidido me ouvir. Boa noite. Eu gostaria de fazer um comentário antes, por favor. Eu devo lembrar que, como eu citei, Catrina, ela ainda é considerada uma ancila, não uma anciã. Mas eu aceitei o pedido para ser levado ao senhor de abraço, porque a Casa Toreador está precisando ultimamente. Então eu acho que o pedido deve ser aceito e levado ao senhor, que julgará com a maior presteza do que. Obrigado, Delfim. Nós perdemos recentemente alguns anciões e outros estão desaparecidos. Temo que talvez as nossas linhas estejam enfraquecidas. Mas não é somente por isso que eu peço o abraço. Gol, que foi deixado em minha responsabilidade por Menezes e que anteriormente era de Tel, foi de grande presteza para descobrirmos quem assassinou o nosso ancião. Nosso ancião. Ela pediu-me para que eu abraçasse e eu achei um pedido justo, levando em consideração os seus já feitos pela Câmara do Rio de Janeiro. Peço então permissão para abraçá-lo, senhor. Se for da sua vontade, eu gostaria de fazê-lo o mais rápido possível. Catrina, como Delfim explicou, seu status ainda é de ancila, mas isso não é um entrave para ele. Passando então por esse obstáculo, agora vem as minhas considerações. Eu sei que a Segunda Inquisição vem atingindo de frente o clã Toreador
Sei também que de tudo que Menezes fez pela Camarilla, de tudo que Dominique fez pela Camarilla, de tudo que os grandes anciões do seu clã fizeram pela Camarilla até a data de hoje. Infelizmente, alguns foram destruídos. Baixas, quase todos os clãs tiveram. Eu estou aqui para contar a história de uma grande baixa. Dana foi destruída pela Inquisição. E hoje eu sou o príncipe da cidade pela falta dela. A maior baixa do que essa? Acredito que não. Não desmerecendo as baixas dos outros clãs. Grandes cidades poderosas caíram. A Camarilla está se moldando para esses tempos sombrios. E aqui não é diferente. Principalmente por se tratar de uma cidade livre, no qual foi uma herança deixada pela minha senhora, e assim, como eu prometi, naquele dia que você estava naquela mesa, se lembra? Naquele dia que assim ela continuaria. Claro que, nesse processo, algumas coisas tiveram que ser resolvidas e decididas. Mas, na verdade, o que me incomoda não é o fato de você ser Ancila. É o fato da sua ausência nos últimos Elísios. E eu gostaria de saber por que você faltou a tantas cortes. Eu preciso, para liberar esse abraço para você, Catrina, que você me dê uma boa justificativa sobre essas suas faltas, que até hoje ninguém do clã Toreador me informou. O que aconteceu? Meu príncipe, eu fui arrogante e tola. Eu achei que debaixo dos narizes deles eu poderia me esconder facilmente, como aconteceu nos últimos séculos. Eu não levei em consideração as tecnologias e o que eles aprenderam. Eu fui um alvo muito fácil e eu tive que me esconder por muitas vezes. Em minha ânsia por fugir e me manter viva, eu só não consegui pedir ajuda, nem para os do meu clã, nem para ninguém. Eu só permaneci fugindo e foi completamente desesperador, porque nem durante a ditadura militar, que foi quando eu cheguei aqui, eu passei por situação tão complicada. Eu jamais achei que minha pós-vida seria, de fato, ameaçada, mas ela foi, enquanto eu vivi nessa situação. Eu só permaneci em movimento. Isso me deixou longe de tudo que tinha acontecido. Eu deveria ter sido mais madura, eu deveria ter pedido ajuda, eu deveria ter recorrido a vocês e ao meu clã. Mas eu só estava desesperada. Então, a minha ausência foi uma tentativa de me proteger e me preservar. Mas eu acabei botando os pés pelas mãos. Compreenda que não foi deliberada a minha vontade de fugir com as minhas responsabilidades. Compreenda que tenho não só o senhor, mas Afonso e Inácia em grande tom, principalmente pela responsabilidade que me foi dada por ambos. Tão logo cheguei no clã e eles me deram essa posição de secretária e de confiança. Eu não tive a intenção de fugir com as minhas obrigações, nem com a Camarilla, nem com o meu clã. Mas compreenda que diante de uma segunda morte, nem todos nós conseguimos ser razoáveis. Eu não fui, e por isso me desculpo.
Perdoe-me, eu gostaria de interromper. Pode falar, Delfim. Catrina, você não, com esse seu discurso, você não acha que isso vai contra o seu pedido de abraço? Porque se você mesmo julga que não está sendo capaz de lidar com os fatos, como é que você será capaz de lidar com os fatos e ainda tendo que cuidar de uma cria e ensinar para ela todas as leis da Camarilla? Eu não fui. Mas não pense que a minha ausência passou em vão diante do meu próprio clã. Eu fui instruída e vamos dizer que eu levei uma bronca razoavelmente boa para aprender como lidar em tempos difíceis e principalmente aprender a recorrer à família. Como disse nosso convidado, no final das contas o que permanece é o sangue. E eu fui lembrada disso, e eu não penso que vou esquecer novamente. E é um dos motivos pelos quais eu também desejo abraçá-la. Se algo acontecer, o meu sangue tem que continuar, o sangue do meu clã tem que continuar. Eu temo que em uma situação terrível me desfaça e o meu legado se desfaça junto comigo. Eu, como ele disse, eu sou jovem demais para ter abraçado alguém, mas eu vejo na garota características razoáveis, mais do que razoáveis, de alguém do meu clã e que possa prosperar e continuar. Alguém que será não só bem-vinda, mas muito útil. Alguém com mais cabeça fria do que eu fui capaz de ter. Ok. Você, por ser toreador, Catrina, a toreadora, você sabe muito bem como funciona a nossa corte. Nós temos todo o nosso regimento de status e isso depõe contra você. Aí, ó, eu me levanto e vou em direção da Catrina e pego nas suas duas mãos. Eu vou lhe dar um voto de confiança, como você fez algum tempo atrás comigo naquela mesa. Eu te disse que um dia, talvez esse dia nunca chegasse, eu iria lhe ajudar de alguma forma como você me ajudou. Então, minha boa fé e o meu voto de confiança, eu vou permitir que você faça essa cria. Mas lembre-se... Bravo, 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 bravo. Um príncipe em ação. Grandiosidade, regência, poder. Desculpa, esse rompante emocional me faz sair do eixo, Dom Guido. É exatamente isso que é o príncipe. Maravilhoso, perfeito. Até porque, se me permite, existe uma tradição que rege sobre isso, da responsabilidade, se eu não me engano. Sim. Então, príncipe, se a nossa criança não conseguir cuidar de sua criança, as duas devem ser destruídas. Não é assim que deve ser? Não é assim que rege a lei? Responsabilidade por responsabilidade? Sangue assim. por sangue? É assim. E você, Catrina, deve responsabilidade agora de uma forma muito séria. Se você não se colocar nesse momento, tudo o que sua cria fizer recairá sobre suas costas. É assim que funciona. Então, e lembre-se de outra coisa. A Camarilla montou um aparato gigantesco para a proteção dos seus. Isso foi administrado por mim, por Delfim. Nós tivemos muito trabalho para isso, para que vocês trabalhem sozinhos. Lembre-se, estamos aqui para ajudar os nossos
Este é o momento de darmos as mãos. Não coloque a responsabilidade nas suas costas. Procure seus anciões. Procure a Camarilla, procure seu príncipe, procure o xerife, procure o senescal. Se você souber de alguma coisa, informe. Mas não faça mais nada sozinho. E se você estiver sozinha nesse momento, forme uma coterie. É assim que deve ser a partir de agora. Não ande mais sozinha, ou você será destruída junto com a sua cria. É assim que vai acontecer. É assim que está acontecendo em todos os cantos. Hoje, nós temos 3 faces inimigas na cidade. Primeiro, os afogados, que se infiltram entre nós, e nós estamos em uma investigação árdua para encontrar uma resolução para isso. Segundo, a Santa Inquisição, a segunda Inquisição. Nos caçam como cachorros. Essa é a palavra. E a terceira, que ao meu ver é a mais detestável, é a Mancha. Os malditos anarquistas. Esses devem ser destruídos. É a ruína da nossa seita e isso não vai se perdurar aqui. Então são nossos inimigos também. Então lembre-se, procure ajuda, não fique sozinha, peça conselhos. A Camarilla está ao seu lado e eu acredito que todo o seu clã também. Se você puder de alguma forma reestruturá-lo junto com Menezes, será maravilhoso. E eu espero que todas essas informações que foram lhe passadas sejam passadas para a sua cria também. Assim que ela for criada, traga até mim para ser apresentada. Ok? Sim, meu príncipe, eu agradeço imensamente. Aí eu aperto a sua mão assim e lembre-se, aquele favor está pago. O Collinsworth está do lado de vocês, tá? Observando vocês fazerem isso. Tá. Em pé? Ele levantou? Levantou, está do lado de vocês em pé. Tá. Perfeito. Aí eu aponto pro Delfim e falo, Delfim, vamos para a próxima. Maravilhoso, Dom Guido, maravilhoso. E o Collis, ele se aproxima da toreador que está requisitando o abraço, ele chega próximo do ouvido dela e fala sem tentar esconder, né? Não é um cochicho, mas ele se aproxima e fala: aproveite a benevolência do príncipe. Nem sempre ele vai estar para si. Eu compreendo. E é necessário que seja. Benevolência demais nos torna fracos. Essa não passa impune. Nunca. Principalmente em tempos como esses. Delfim? Muito bem. Só queremos passar então para o segundo pedido de abraço, senhor. Sim. Clarice, que anote, por favor, o direito de abraço de Catrina, por favor. Continuando, então. O próximo ao pedido de direito de abraço é a anciã do clã Bruhar, Artemis. Não, Delfim. Ela é helenista. Oh, me desculpe, senhor. Eu esqueci desse detalhe que mudou no último. Por favor, pensa mais. Vou refazer. O nome deste clã Vamos refazer. amaldiçoado.
Muito bem. O próximo pedido de abraço é da helenista, a anciã Ártemis. Por favor, se aproxime. Boa noite, senhor. Boa noite a todos. Outgame, Ártemis, você tá vestida como? Descreve como é que você tá. Eu tô com uma roupa toda preta. Ok. Como se eu tivesse de luto. Uhum. E isso no seu rosto? Sim. Aham. Ok. Continua o jogo. Boa noite a todos. Senhor, eu venho aqui na frente do senhor e de todos. Eu apresentei a minha carniçal, que era anteriormente do Nascimento, no último Elísio. E eu gostaria de solicitar uma vontade que não é só minha agora, mas era do Nascimento. E pelo meu clã estar enfraquecido, muito enfraquecido. Inclusive, eu peço perdão por tudo que todos fizeram, que as infantilidades, imprudências e todos os erros. Infelizmente, o clã está totalmente enfraquecido e eu venho solicitar que a Yara, que estava comigo no último Elísio, que eu possa abraçá-la. Onde está seu ancião, Artemis? Infelizmente, eu não sei. Ele não fala mais, sumiu, eu não consigo encontrá-lo nesse momento tão crítico. Ele se encontra na cidade ainda? Não sei, senhor. Dan, um off aqui. Aquela última carta Sim. que o Rolf deixou pra gente, ele informa que ele foi para algum lugar, né? Você pode me lembrar, por gentileza? Claro, ele diz que sai da cidade, né? E ele diz que quem é a responsável pelo clã como secretária é a Artemis. O que mais? Você precisa de mais alguma coisa? Isso. Só isso, obrigado. Ok. Em off, Dan, que eu lembre, ele não falou sobre secretária, ele só pediu pra mim passar o recado. Sim, ele deixa meio que claro na carta que você é a responsável pelo clã. No Sim. lugar dele. Então, Ok. fica meio... fica vago, mas fica sugerido, que é isso. Então vamos lá, Artemis. Você não sabe sobre Rolf. Temos uma carta... Perdão, príncipe, mas depois daquela última carta que ele me mandou, que inclusive eu li para vocês, eu não tive mais notícias dele. Certo. Eu tentei procurá-lo, mas eu não consigo mais encontrá-lo. Acredito eu que se ele quiser falar alguma coisa, ele vai me procurar, se ele estiver investigando alguma coisa, mas ele não entrou mais em contato comigo. Artemis, esse é um momento muito delicado para os helenistas. Sim. Porque desde os primórdios foi um clã que teve as suas honrarias. Os seus feitos eram notáveis para Camarilla e agora está em transição. E aqui no Rio de Janeiro, eu vejo um clã sem liderança, sem posicionamento e o pior, o que mais me incomoda, com desgarrados. Esse é o momento para que alguém se apresente como líder dos helenistas.
E não vai ficar vago em carta, e não vai ficar vago em nossos arquivos. Portanto, Artemis, eu lhe consagro conselheira do clã dos helenistas. E você tem uma missão, você terá uma missão, e eu não aceito não como resposta sua. Você tem uma missão muito difícil. Para aqueles que seguiam Denis, para os outros helenistas, que ainda não se declararam helenistas e ainda insistem em abraçar o clã Brujah, precisam decidir para ontem. Ou então serão tratados como anarquistas e serão punidos como anarquistas. Sim, senhor. Eu agradeço muito o voto de confiança que o senhor está tendo para comigo. E como eu deixei bem claro, e desde o início, eu sigo sempre os passos do Nascimento, e eu acredito que ele escolheria a mesma coisa que eu escolhi, e eu decidi no último Elísio, que foi trilhar e virar helenista, me tornar helenista. Acredito eu que ele faria a mesma coisa. E acredito eu também que ele gostaria de unir todos como ele sempre quis e proteger aos nossos. Eu agradeço novamente e digo para o senhor que eu farei o meu possível, o meu impossível para unir todos nós. E porque acredito que, além do nosso clã estar desunido no momento, estamos num momento de extrema urgência e necessidade, como o senhor havia dito anteriormente. Certo. Eu venho aqui não só para pedir o abraço, mas mostrar em forma de protesto por todo o sangue derramado devido aos problemas que estão tendo. Não só... Bom, desculpe, senhor, eu gostaria de interromper um pouco. Só um minuto, Delfim, deixa eu só continuar a fala aqui, porque é importante. Quando eu trago esta mensagem de Chicago, que foi determinado pela Camarilla, que vocês passariam a ser helenistas, eu trago um pedido para que vocês fossem tratados de forma honrosa. Meu senhor Colin, eu trago um pedido diretamente do senhor Critias para que os Brujah que se tornassem helenistas fossem tratados da mesma forma antiga na Camarilla Carioca. E assim eu fiz. A academia. Critias tem um fervor particular em colocar seus conhecimentos e filosofia e a tudo que ele se dedicou para criar um novo alicerce no qual o clã possa se reerguer como uma das peças fundamentais para nos manter unidos. Porque sim, nesse momento que você cita, é um momento realmente de união, que nós precisamos de todo o apoio necessário para seguir uma meta em comum. Mas tem uma coisa que me deixou um pouco intrigado. Se me permite, senhorita Artemis, há quanto tempo goza do presente de Caim? Há quanto tempo existe sem respirar o ar que os mortais respiram? Há quanto tempo bebe sangue como nós? Em off, Dan. Fala.
Sim? Deixa eu te... Braga, Sim? Pode falar. deixa eu te perguntar. Sobre aquilo que a gente estava conversando com a Artemis, do abraço dela e tudo mais. Quanto tempo, mais ou menos, que ela já foi abraçada? Em off eu não lembro. 220 anos. Ok. Mas você pode falar o que você quiser. Ok. Senhor, eu tive direito ao abraço faz mais de 200 anos. Ah, maravilhoso. Perfeito. Muita coisa aconteceu até então. Talvez uma das lembranças mais cativantes que eu tenha do tempo em que eu ainda caminhava com o rebanho era, de verdade, do que era oferecido em uma mesa farta, um verdadeiro banquete. Eu adorava aquilo tudo com uma certa moderação, era um prazer restrito, talvez, na minha época. Mas, mesmo assim, algo que eu sempre prezei. Eu sempre gostei muito de culinária, eu sempre gostei muito de comer. Mas isso é algo que passou com o tempo e eu adotei outros prazeres. Mas o que me intriga é por que, em dada circunstância, a senhorita Artemis achou interessante simplesmente conceder uma das maiores dádivas que poderiam ser dadas a alguém como presente para, como se diz recentemente, as pessoas costumam comer nos tempos atuais, o hambúrguer. A senhorita Artemis está simplesmente querendo conceder uma das maiores dádivas que poderiam ser dadas a alguém para o seu hambúrguer. O que faz tão importante esse abraço, senhorita Artemis? Porque, assim, compreendes totalmente a responsabilidade envolvendo isso e muito mais. Será que este abraço vai ser a peça fundamental para reerguer a vossa família? Coloco minhas dúvidas, apesar de apostar muito em seu potencial. Mas me diga, de verdade, por que abraçar a sua comida seria realmente interessante para poder reerguer a nossa Camarilla? Senhor, com perdão da palavra, esse hambúrguer tem nome. Se chama Yara. E a Yara foi treinada, ensinada pelo meu mentor, Nascimento. Não sei se o senhor chegou a conhecer o Nascimento. Ele também era famoso por Dragão do Mar. Infelizmente, ele não está mais entre nós. Mas ela ia ser abraçada por ele. Inclusive, em um Elísio, ele já tinha solicitado o abraço dela. Mas, infelizmente, não pôde concretizar. Eu fiquei sabendo recentemente. Isso é verdade, devo interromper. E isso é verdade. O senhor Nascimento tinha direito ao abraço de Maria. Mas, infelizmente, devido aos problemas que levou à morte final, não chegou a concluir. Entendi. E como ele não pôde concretizar, e eu fiquei sabendo e conheci ela depois, que afinal das contas ele fazia as coisas dele por vontade própria, eu não ficava seguindo ele, se querendo saber o que ele fazia ou deixava de fazer. Por mais que ele tenha me ensinado tudo que eu sei, eu conheci ela recentemente e vi nela todo o potencial que precisamos para o clã, para se reerguer. Da mesma forma que eu luto por outros direitos, ela também luta. Ela tem ainda muita humanidade. E eu acredito que ela tem muito a ensinar. Muito mais do que... Mas antes de continuar, antes do senhor voltar ou não, eu gostaria de fazer uma pergunta, então. Você passou recentemente por um caso bem peculiar, da qual você teve que destruir um do seu clã.
E eu pergunto a você, Artemis, terá você a capacidade de, se for necessário, ter que destruir outro do seu clã, ainda mais sendo uma cria sua direta? Delfim, perdão. Preciso interromper. Perdão. Eu acho que nesse caso específico, não seria somente uma questão de destruir a recém-abraçada, seria uma questão de destruir a própria Artemis. Bom, nesse caso, senhor, aí seria uma ordem do príncipe para que outros fizessem isso. Mas eu gostaria de saber se ela teria a capacidade de destruir outro do próprio clã. Como pode Respondendo. ver, a dor parece ser imensa nela, e como uma anciã e acabou de passar por um trauma, vamos dizer assim, como os tempos imortais falavam, né? Eu queria saber se a capacidade dela, como é que ela reagiria a isso? Delfim, respondendo a sua pergunta, sim, eu seria capaz, porque essa é a tradição. Se a Camarilla me manda fazer algo, eu vou fazer algo por mais que me doa, como aconteceu com o Dennis. Eu avisei porque ele era meu irmão, e eu avisei mais de uma vez, eu não sou mãe dele, eu era irmã de clã. A partir do momento que ele deu as costas para Camarilla, ele deu as costas para mim. Então eu Mas agora você seria mãe? Sim. Mas agora você seria mãe? Eu faria o mesmo, porque é tradição. Se ela estava sendo treinada pelo Nascimento, ele sabe. Ele ensinou a ela e falou isso com certeza para ela, porque eu já perguntei. Essa é a tradição. Eu vou fazer até uma publicação aqui antes que eu me esqueça, que todo mundo anote que Artemis é leal a Camarilla, e isso não foi dito antes. Eu estou dizendo agora, diante do fato do que aconteceu em relação à execução de Dennis. Tá? Anotem, por favor. Mas nem poderia ser diferente. Será que entraria no Elísio alguém que não seria leal a Camarilla? Acredito que não. Sim, com certeza não, senhor. Mas eu vou deixar isso anotado. Eu gostaria que lembrassem disso no próximo Elísio. Okay. É dado a Artemis o status temporário de leal. Agradeço, senhor. E terminando de responder a pergunta do nosso convidado, eu ensinaria ela mais uma vez, e se eu tiver que exterminá-la por fazer alguma coisa de errado, eu faria e não hesitaria. Eu não hesitei com meu irmão, eu não vou hesitar com a minha filha. Perfeito. Claro, eu vou ensiná-la, eu vou falar para ela o certo e errado. Cabe a ela decidir e mostrar para mim o que ela quer. Se ela mostrar o contrário, ela já sabe o destino dela. Ok. Perfeito. Dom Guido, veja, perdão, meu príncipe. É óbvio que a senhorita Artemis, ela entende perfeitamente quais são os laços que unem cria e senhor. E ela entende quais são as responsabilidades cabidas nesse caso. E se a senhorita Artemis julga que a pretendente a abraço é alguém digna de receber esse presente, eu acho mais do que justo que seja ponderado isso nessa questão e se responsabilize a senhorita Artemis caso a cria não corresponda de acordo com as expectativas, para reforçar a nossa seita. Porque eu achei interessante esse ponto, como foi explanado seita. Dom Guido, seita, o conceito de seita, a ideia de seita, vai muito mais além do que um grupo de monstros reclusos fingindo serem seres humanos. O conceito de seita
está muito mais amarrado ao conceito de uma irmandade do que meramente a um grupo amarrado a algumas tradições que nos regem. Lembrem-se sempre que em casos como este, em que nós precisamos decidir com o nosso coração e com a nossa alma sobre como vamos expandir o presente de Caim, isso sim nos faz sermos diferentes dos nossos antagonistas, pois nós somos unidos por mais do que simplesmente as cinzas que são levadas ao vento, como eu disse antes. Nós somos unidos pelo sangue, independente de qual ramo de nossa família seja. Então, Dom Guido, pondere de forma positiva, sempre em casos como esse, e responsabilize a senhorita Artemis da forma capital, caso a mesma não seja capaz de lidar com a sua cria, porque estender o presente de Caim a outro e não agir com a mesma responsabilidade devida deve ser cabido da pena capital, pois esse sim é o maior presente e a maior dádiva que pode ser concedida a qualquer criatura neste mundo. Tenham dito que a espada é erguida, mas nenhuma espada é erguida sem fé. Nenhuma cruzada foi travada sem fé. Então precisamos acreditar no que realmente importa para a gente, que é o sangue que perpetua a nossa história e os nossos antepassados. Meu príncipe, por favor, leve isso em consideração em seu julgamento. É claro. E nos tempos atuais que nos encontramos em guerra, essa espada, esse Gladius, faz parte agora da Casa Ventro, do clã Ventro, faz parte do nosso símbolo. Mas eu vou... Agora segue as minhas considerações, Artemis. Eu não estou... Sinceramente, não fico preocupado como você vai ensinar os passos para a sua cria ou não, porque ficou claro que você segue as tradições. E a tradição da responsabilidade diz isso claramente. Se a tua cria não, por acaso, passar por cima de alguma de nossas leis, será responsabilizada por isso. E foi assim que aconteceu e é assim que vai acontecer aqui no Rio de Janeiro. Agora, Hassan, eu preciso perguntar algo para tomar as minhas decisões aqui. Diga, senhor. O Arconte Banu Hakim se aproxima. Naquele combate desastroso de Menezes com Denis, houve um vitorioso? O Lex Talionis ritual foi interrompido, senhor. Okay. Haveria um vitorioso, mas como ele foi interrompido, não houve. Muito obrigado. Então vamos aos fatos. E eu quero que você agora, como líder, se coloque no meu lugar. Pega a retrospectiva toda de quando vocês ainda eram Bruhais, hoje, helenistas. Você daria direito de cria para algum helenista nesse momento? Senhor, sim. Porque eu fui ensinada que em momentos de dificuldade temos que dar as mãos para os nossos irmãos e nos unir e batalhar. E no momento é o que a gente precisa. Okay. No momento de, não só no momento de crise,
no momento que precisamos unir todos e dar as mãos, independente de seita. Mas no momento relacionado à minha própria, sim. Certo. E claro que, devido às coisas que aconteceram, eu obviamente, se fosse anteriormente, eu não teria tomado certas decisões. Me arrependo. O estrago todo que foi feito. Exatamente isso que eu tô falando, senhor. Eu me arrependo por certas coisas, por certas decisões que eu tomei em proteger alguém que não se importava, mas eu pensei só no meu sangue, pensei só na minha irmandade. Ok. Agora, mais do que nunca, eu sei dividir irmandade e deveres. Perfeito, perfeito, Artemis. Você não acha que nesse caminho você não acha que nesse caminho você deva compensar algumas pessoas por todo esse estrago? Porque o que eu te dei, Artemis, não foi um prêmio, foi uma punição. Destruir um membro do próprio clã é uma punição sem tamanho. Sim, eu sei, senhor. Até o momento, o clã, antigamente conhecido como... Meu príncipe, perdão. Eu peço humildemente perdão por interromper vossa fala. Mas destruir quem? Destruir o quê? Pelo que eu vejo aqui, o clã dos helenistas, da Academia de Crítias, é a senhorita Artemis. Eu acho que não tem mais o que destruir. Na verdade, existe o que foi erguido. E por isso precisamos... Collingworth, o senhor Guido se referia ao destruído, o que já foi destruído, do antigo clã Bruja. Entendi. Uma menção ao antigo clã Bruja. Exato. E no cenário atual, em nossa cidade, em nosso reino, por assim dizer, parece que a senhorita Artemis, ela vem a ser a regente de todos aqueles ainda descendentes do sangue que prestam respeito aos ensinamentos de Crítias, não é isso? Com certeza. Ela abraçou com todo fervor. Mas eu estou me referindo, meu senhor, a oposições antigas que eu, com muita dor e muito pesar, tive que exercer sobre a minha soberania. Eu entendo, meu príncipe. Eu entendo, mas a grandeza de um regente cabe em saber também perdoar e conceder a sua graça nos momentos adequados. Talvez não seja esse um momento interessante para se reconsiderar e se levar em consideração o juramento da senhorita Artemis? Será que esse não é o momento para que a nossa família e a nossa seita fique mais forte? Será que esse não é o nosso momento agora? É o momento. Eu ainda vou finalizar minhas considerações. Magnífico. Não te interrompo mais. Já pressenti a sua linha. Prossiga. E muito obrigado, senhor. Obrigado. Suas palavras são sábias e oportunas em todo momento. Me interrompa quando quiser. Artemis,
Eu acredito que esse é o momento de reparar os erros antigos e seguir por um caminho correto. Você eu tenho uma extrema confiança em você. Você já me mostrou isso. Em alguns momentos que você precisou da ajuda do Dom Guido estava lá para lhe ajudar. Eu não estou falando do príncipe. Mas agora eu estou sentado aqui como príncipe. E vamos às minhas considerações. A princípio, eu deveria lhe negar esse pedido de cria. Porque existem algumas manchas que precisam ser apagadas. Se você aceitar as minhas considerações, aí sim poderemos seguir para o próximo passo. Pode prosseguir, senhor. Eu acho. Não, na verdade eu não acho. Eu tenho certeza que por tudo que foi feito de Denis, o abandonado, para com o nosso ancião Menezes, precisa de uma compensação. Menezes perdeu seu Elísio por causa da afronta de Denis. Menezes teve seu Elísio cancelado por causa das ações de Denis. Menezes teve obras de arte de extrema raridade destruídas por causa de Denis. E naquele momento, ele não era um abandonado. Naquele momento, ele fazia parte da Camarilla e teria que, de alguma forma, pagar por isso em algum dia. Pagou com a própria vida. Mas eu nunca tive de Rolf um pedido de desculpas ou uma compensação por isso. Eu acredito que esse é o momento para se reparar essas arestas. E eu acredito que para Menezes fazer aquele Elísio acontecer, ele teve que dever muitos favores. E o pior, do jeito como acabou, ele acabou devendo o dobro de favores para os seus convidados, que de alguma forma não tiveram o que foram procurar ali, que foram as lutas. Eu acho que toda essa responsabilidade deve ser dividida com os helenistas a partir de agora. Então, de uma forma a compensar isso, e que possamos seguir de forma limpa e justa a partir de agora, eu tenho uma proposta a fazer. Delfim pode me interromper ou dar uma ideia em relação a esses favores. Eu acredito que hoje você deve um favor maior ao Menezes, ancião do clã Toreador, por todo o estrago que foi feito. E alguma coisa a acrescentar, Delfim? Eu acho que a gente pode dar a oportunidade dela, de repente, de escolher entre ficar devendo um favor maior para Menezes. Um favor de sangue. Um favor de sangue. Meu príncipe, um favor de sangue. É justo e cabível. E a senhorita Artemis não vai se negar a prestar um favor de sangue. É isso que deve ser feito, e é isso que a tradição pede, é isso que o sangue clama. O ilustre senhor faleceu, deixou Meu príncipe, melhor do que eu. só deu o direito de abraço para esta helenista, caso ela cumpra
com a sua reparação a Menezes. Esta é a minha palavra pelo Plantoriador. Bom. Senhor, antes que termine, eu quero dizer que, desde o início, eu sempre me mantive ao lado do Menezes. E, inclusive, em todas as vezes que ele precisou de mim, principalmente, ele pode contar comigo. E ele pode continuar contando. Eu não guardo ressentimento, até porque eu não tenho por que guardar ressentimento do que houve. Eu tenho até que pedir desculpas para ele, como o senhor mesmo falou. Então, o senhor pode me falar o que o senhor quer que eu faça, mas independente do que o senhor queira que eu faça, que eu tome a decisão, que o senhor tome a decisão, que eu vou fazer, obviamente, eu continuo ajudando o Menezes no que ele precisar. Inclusive, eu quis ajudá-lo nas arenas, eu quis participar com ele sobre as competições de MMA, afinal é uma das minhas especialidades. Não foi porque estava pedindo favor nem nada, foi porque eu realmente quis ajudar. Talvez um favor de sangue possa ser até muito pesado. De repente, ela dividir com Menezes, já que Menezes ficou devendo a toda a Camarilla Carioca e todos os participantes, praticamente, por causa desse livro, seria justo, de repente, então, ela dividir os favores e pegar metade, e talvez até um favor maior do qual ela deva, Menezes deva, no lugar. Podemos combinar isso depois com o próprio Menezes ali, aí mais em particular, para não interromper a cor, se ela aceitar. Então vamos lá. Desculpa te interromper, Guido. O Collinsworth, ele se levanta, tá? Ele estava do lado do Dom Guido. Esse tempo todo ele fica do lado do Dom Guido, em pé, né? Observando, com a mão na cadeira do Dom Guido, no ombro dele algumas vezes. Ele se levanta, ele dá a volta, ele se aproxima da senhorita Artemis, ele se debruça pelas costas dela, olhando pro Guido, e com um sorriso na face, ele fala: favor de sangue. É assim que a tradição manda. Bom, o ancião que havia interrompido antes, o comendador Zacarias, também se aproxima e fica aí esse momento de tensão. Segue então com Dom Guido. Okay. Meu senhor Colin, como eu disse, eu considero todas as suas palavras. Considero também as palavras do meu consigliere. E eu acho que uma morte já foi o bastante nesse caso. E pelo causador de todos esses problemas já foi destruído. Eu acredito que o favor de sangue, nesse momento, não seja justo. Mas eu vou considerar as suas palavras. De forma que teremos uma audiência com Menezes, do clã da Rosa, para que apresentemos uma proposta de compensação do clã dos helenistas ao clã toreador. Eu sugiro que esta carga de problemas que foi ocasionada por causa do destruído Denis seja dividida com o clã dos helenistas. Ok?
E isso será resolvido comigo, Delfim, Menezes e Artemis. Isso será mensurado, quando eu digo mensurado, de forma livre, no qual todos os anseios e prejuízos de Menezes sejam compensados. Perfeito, Artemis? Perfeitamente, senhor. Ok. O Menezes, que está na plateia, né, junto com todos os outros vampiros, se levanta, faz um gesto à cabeça, aprovando a decisão do príncipe, e como quase se não falasse, mas dizendo: somos então conselheiros, resolvamos no conselho. E se senta. Ótimo. Acrescentando a cena, o Collinsworth, que já estava próximo da Artemis, ele se aproxima dela e pede gentilmente as mãos dela. Alguma objeção em ela estender as mãos, Artemis? Não. Tá, Eu estendo a mão. Ele toca as mãos dela e com um olhar cuidadoso, ele diz: tenha fé e confie. Tudo vai se resolver. Tudo a seu tempo vai se resolver. Tempos difíceis sempre acontecem e só os fortes sobrevivem, e você é forte. E confie na fé. Tenha fé. Isso é o mais importante acima de tudo. E tudo vai se resolver. Ele pisca o olho para ela. Nesse momento, o Delfim também se aproxima de Bandido, aos passos furtivos, né? Se aproximando, aproveitando que o Carlos não está mais do lado do Guido, e fala algo no ouvido dele. Tá? Então, nesse momento, faremos uma pequena pausa para voltarmos com o resto da cena.